No vídeo de hoje vamos falar da Login, empresa da área de logística hidroviária que atua de norte a sul do país, inclusive no Paraguai e Argentina. Vamos trazer algumas informações de comparativo entre diversos modais de transporte, navio, trem ou caminhão, que foram apresentados pela empresa. Vamos verificar o histórico da empresa e, ao final, levantar os pontos positivos e negativos que vemos nesta ação. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo um pouco mais de informações gerais da empresa, que não é tão conhecida assim do público em geral. O controle acional da Login está nas mãos da SAS Shipping, uma empresa de Luxemburgo. Sua posição acionária é bastante relevante, chegando a 71% do total de ações da Login. Em circulação temos somente 15% das ações. Além do controle acionário, é válido termos uma visão das empresas controladas pela Login. Vale destacar o Terminal Vila Velha, TVV, e a Tecmar, empresa de transporte rodoviário. Neste mapa, temos uma visão das linhas de operação da empresa, desde Manaus, passando pelos principais portos do litoral brasileiro, com ligações até Buenos Aires e Assunção, no Paraguai. Nesse resumo, vemos a frota total de 7 navios de carga, que atuam nessas linhas, visitando os diversos portos do país e também dos países vizinhos. Vamos falar agora dos resultados financeiros da empresa. A receita apresentou uma tendência crescente ao longo dos anos. Apesar disso, o EBITDA e lucro líquido apresentaram uma evolução mais modesta. Abrindo os resultados nos últimos segundo trimestres dos últimos anos, vemos que essa tendência de aumento da receita seguiu em 2022, com um incremento significativo da receita. Mas vale chamar a atenção que, apesar da receita ter aumentado, o preço do bunker, combustível de navio, também apresentou um aumento significativo, como vamos ver mais adiante. E assim, o lucro líquido e EBITDA da empresa não apresentaram a mesma tendência de crescimento que a receita. Neste gráfico, vamos avaliar a participação de cada área da empresa em seu resultado global. Como não poderia deixar de ser, a grande parcela vem da navegação costeira, que totaliza 69%. O terminal portuário de Vila Velha, operando por subsidiária da empresa, responde por 23% do resultado. Essas duas grandes áreas são responsáveis por 92% do EBITDA total da empresa. E em nosso histórico de avaliação, percebemos que a empresa não tem pago dividendos há pelo menos 10 anos. Chama atenção a alguns anos específicos em que a empresa registrou prejuízos significativos. Vale comentar que a empresa passou alguns anos por um processo de reestruturação, como vamos detalhar um pouco melhor mais ao final do vídeo. Além do lucro da empresa, é válido também avaliar a sua dívida. A dívida bruta tem mantido um certo nível de estabilidade nos últimos anos. O mesmo ocorreu com a dívida líquida após 2020. Sendo que de 19 para 20 ela apresentou uma queda bem significativa. Mas devido ao aumento do EBITDA no período, houve redução da alavancagem, que hoje está próxima a 2 vezes. O cronograma de amortização da dívida apresenta melhor grau de distribuição do que no trimestre anterior. A dívida deixou de ter uma concentração significativa em 2024 e passou a ter uma boa distribuição entre os anos de 23 e 26. Uma parcela relevante da dívida da empresa foi tomada junto ao BNDES. Falando agora do patrimônio líquido,
Depois de um período de patrimônio líquido negativo, como havia comentado, a empresa passou por esse processo de recuperação. Desde 2020, a empresa tem apresentado patrimônio líquido crescente. E agora, trazendo os principais indicadores da ação, vemos principalmente que o histórico de preço por lucro e preço por valor patrimonial foi bastante elevado no histórico recente. Comparando a empresa com outras empresas que atuam no ramo de transporte hidroviário, e também, para ter uma ideia, a gente buscou a Rumo, que trabalha na transporte ferroviário, e a JSL, como como exemplo de empresa que transporta via rodoviária, a gente vai fazer a comparação dos diversos indicadores. Ok que são ramos diferentes, mas é interessante para se ter uma ideia de como o setor se posiciona em relação ao outro. A relação preço-lucro da Login é elevada, mas é mais baixa do que a Trevis, considerando que a gente tem duas empresas ali, Hidrovias do Brasil e a Oceanpack, com prejuízo registrado, né? Então o número perde um pouco o sentido. Na comparação geral, o melhor indicador fica com a JSL, com o transporte rodoviário. A relação P por EBIT da Login fica em segunda posição, atrás da Hidrovias do Brasil. Mas, de novo, a JSL se posiciona muito bem. O PSR da Login acaba sendo o segundo pior do grupo de empresas que atuam em hidrovias. Já o P por VP da Login é o mais elevado de todo o grupo. Portanto, em termos de preço, olhando esses indicadores de preço, a impressão que temos é que ela não está, a Login, né, não está num patamar tão interessante assim. Em compensação, quando olhamos para as margens, tanto a margem EBIT quanto a margem líquida, a Login ganha de todas as outras empresas da comparação, e além do melhor indicador ROI entre todas elas. Isso mostra que a empresa é rentável, está rentável nesse momento, mas que o seu preço não está num patamar assim tão baixo quanto se poderia desejar. Esse é o histórico de preço da ação, que passou por um período de negociação aí abaixo de R$ 3,00, como podemos ver no gráfico em azul, e depois de um pico de quase R$ 50,00 aí por volta do ano de 2013. Atualmente vemos uma tendência de alta, em que a ação recuperou parte desse valor aí do pico passado, né? Fazendo o cálculo de valor intrínseco da ação, especialmente até o final do último trimestre de resultado da empresa, vemos que a ação está sendo negociada acima do seu valor intrínseco desde meados de 2019. Aparentemente, teria sido uma boa opção a compra da ação ali nesse momento aí antes do meio do ano de 2019. Trazendo agora as projeções dos analistas da ação, todos apontam para um valor mais baixo do que o atual de negociação. Apesar disso, as recomendações são neutras para a ação no momento. E vamos trazer agora algumas informações divulgadas pela empresa na sua última demonstração de resultados e tem algumas informações de mercado geral que são bastante interessantes. Na área de navegação, a empresa visa a logística porta a porta, com a conversão de cargas do modal rodoviário. No segundo trimestre, a empresa bateu seu recorde de containers movimentados. Nos terminais, a empresa busca oferecer soluções logísticas e ganhar relevância. No segundo trimestre, a empresa bateu seu recorde de volume de carga também movimentado em terminais. Na Tecmar, sua subsidiária de transporte rodoviário, a empresa está buscando aumentar sua integração e dessa forma também incorporar melhor as rotas ali do transporte rodoviário integrado com o transporte hidroviário. Vamos trazer agora um pouco do histórico da empresa, que foi fundada pela Vale
Depois de abrir capital na bolsa, a Vale vendeu seu controle no mercado. Entre 2016 e 2018, a empresa passou por um turnaround, renegociando suas dívidas e melhorando a sua eficiência operacional. Em 2019, com nova captação no mercado, a empresa começou a ampliar sua frota, renovou o arrendamento do porto de Vila Velha e adquiriu a Tecmar para integrar o transporte rodoviário à sua malha. Essa é uma visão básica, bem resumida, do histórico da empresa. Neste gráfico, temos os principais clientes da empresa. Os 5 maiores clientes da área de navegação costeira são responsáveis por 19% da receita da área. Já no terminal Vila Velha, os 5 maiores clientes respondem por 52% das receitas, portanto, bem mais concentrado. Os setores de atendimento são os mais variados, desde Vale e Gerdau para escoar os seus produtos, até eletrônicos da Zona Franca de Manaus, eletrônicos eletrodomésticos, e também atendimento aí ao deslocamento de comidas e bebidas em geral, produzidos aí por diversas empresas. A Login também trouxe uma visão do mercado de transporte costeiro pelo país. 80% da população do país vive num raio de 200 quilômetros da costa, sendo que o país possui aí algo em torno de 8.500 quilômetros de litoral navegável. Uma comparação interessante a empresa fez entre os vários tipos de transporte. Ela pegou um navio de 6.000 toneladas, um trem de 86 vagões e 172 caminhões de 35 toneladas de capacidade. A gente pode perceber que essa capacidade de carga é aproximada entre os 3 tipos de modais. O consumo de combustível por tonelada quilômetro transportada é da ordem de 4,1 litros para um navio, 5,7 para o trem e 15,4 para o caminhão. Portanto, percebemos que o modal usando navios ou até trens se torna muito mais eficiente do que vários caminhões da estrada. Essa é uma percepção que acho que todo brasileiro tem, aquele sentimento de que o transporte no Brasil ele vai excessivamente por via rodoviária, e está aqui com números aí e dados comprovando que se torna muito mais eficiente investir em ferrovias e hidrovias. E ainda tem uma coisa que chama atenção, que é o principal ponto que pesa também contra o transporte rodoviário, especialmente no nosso país, que tem várias regiões aí com problemas de segurança mais críticos, é a exposição ao risco de roubo de carga. É evidente que nem todo transporte pode ser por navio ou trem, mas é interessante notar esses números, e dá para perceber ainda o tanto que pode ser explorado no Brasil do ponto de vista de infraestrutura. Nesse gráfico à direita, a gente está comparando o Brasil com outros países. E apesar do seu enorme litoral, o Brasil tem um pequeno percentual de transporte por cabotagem, mostrando que poderia ser melhor explorado esse modal. Também parece fazer sentido haver investimento significativo para escoamento de carga via ferrovias, conhecendo essa deficiência que a gente tem nesse tipo de transporte no Brasil. Pelos cálculos da empresa, a navegação costeira, que é o principal ponto aí da Login, poderia ser multiplicado por 4,8 vezes para chegar aí no seu valor potencial que ela enxerga. Ou seja, há ainda muito a se crescer nesse tipo de transporte no Brasil. E lembrando também que tivemos recentemente a aprovação do marco da cabotagem, uma mudança que deve flexibilizar para as empresas usarem navios estrangeiros para a operação de cabotagem no Brasil. Vamos ver o efeito dessa regulação na expansão desse mercado nos próximos anos, para avaliar se ela foi efetiva ou não nesse quesito. Por fim, um ponto de preocupação da Login é o custo do bunker. O bunker é basicamente o óleo usado para movimentar os navios, derivado de petróleo.
Antes da pandemia, o preço desse derivado já vinha sofrendo com a IMO 2020, que é uma regulação que limitou as emissões para bunker, tornando menos disponível o produto que atendia essa qualidade da nova regulação no mercado. E com isso aí o preço subiu 38% com essa nova regulação. Aí veio a pandemia, o preço caiu, mas à medida que as coisas foram voltando, o preço foi aumentando. Inclusive a recente invasão russa na Ucrânia fez com que o preço desse também uma subida junto com o preço do barril do petróleo. Hoje, o preço está 3,8 vezes o preço do início do ano de 2019. Tá certo que teve uma inflação, né? Mas como a gente tem uma mudança significativa, que multiplicou quase por 4 o preço pago no início de 2019, isso de certa forma acaba comprimindo completamente aí as margens da empresa. Vamos trazer agora algumas notícias recentes da empresa na mídia. A primeira é a emissão de 130 milhões de reais em dívida feita pela Login com o intuito de suportar os seus investimentos e reforçar o caixa da empresa. Outra notícia chama atenção para a aquisição da Tecmar. A Login conseguiu aumentar significativamente a receita e, como vimos antes, esse aumento da receita acabou ainda não se refletindo em lucro completamente. Outra notícia mostra que um indicativo de expansão da empresa, que é a oferta de diversas vagas de emprego, principalmente aí nos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo. E, finalmente, vamos trazer aqui os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Login. Lembrando que essa não é nenhuma recomendação de investimento. São apenas dados e emitindo uma opinião baseado no que foi visto da empresa até agora. Do lado positivo, a gente tem uma empresa que passou por um turnaround recente e está investindo para crescer, ou seja, o pior já passou para a empresa, né? Ela teve alguns anos bastante ruins atrás, mas aparentemente ela conseguiu engrenar em uma rota de crescimento agora. A dívida da empresa, até por conta disso, ela está sob controle e o valor patrimonial, que já chegou a ficar negativo no passado recente, segue subindo e se valorizando cada vez mais. E é uma empresa, quando comparado com outras semelhantes, que apresenta boas margens. Então, já é um indicativo interessante que essa empresa pode ter um bom resultado. Do lado negativo, os indicadores de preço, valor intrínseco e projeção dos analistas não são positivos para o preço atual da ação, ou seja, aparentemente, olhando esses indicadores, nos dá a impressão que a ação está cara nesse momento. E também um outro lado negativo, por ser uma empresa que não tem histórico de pagamento de dividendos recentes, pelo menos há 10 anos, não é um investimento adequado para quem pretende aí construir uma carteira com foco em geração de dividendos. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.